Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. E como vocês estão vendo aí no slide, gente, hoje vai ser revisão de conteúdos. Porque eu acredito que eu já comentei com vocês que vai haver uma avaliação nessas próximas aulas, tá? Já que vai haver essa avaliação, então é necessário que a gente faça algumas revisões de alguns assuntos que nós já vimos, para que vocês tirem uma nota boa, vocês consigam fazer a prova tranquilamente, certo? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, essa revisão. Se o vídeo ficar um pouco longo, como eu já falei em outras aulas, o adequado é que você dê uma pausa, vai fazer outra coisa, um lanche e depois volta, certo? Para não ficar cansativo. E outra coisa, eu tô um pouco aqui mal do nariz e se eu por acaso ficar sugando muito, né? Não se preocupe que é essa parte que eu tô meio adoentado. Então vamos lá. Olha só, o primeiro assunto que nós vamos revisar um pouquinho aí é sobre análise de gráficos e tabelas. Então, nesse vídeo, eu não vou passar conteúdo explicando o conceito do assunto, não. Eu vou responder questões com vocês, tá? E, principalmente, eu vou pegar questões de Enem, questões um pouco mais complicadas, para nós respondermos e revisar esses assuntos em cima dessas questões. Primeira questão diz assim, ó. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada 1 ou 2 anos. Mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado dos dois veículos X e Y que possui. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. Aí o gráfico é esse, ó, que representa o preço dos dois veículos, certo? Então observa, gente, que um dos veículos novo, olha, no zero, aqui, ó, o eixo X representa o tempo de uso, então se está zero aqui é porque é novo, né? Pegou agora. Então, novo ele custa 55 mil. E o segundo veículo, novo, custa 30 mil. Aí tem aqui o tempo de uso. Depois de 2 anos, o carro de cima passou a custar 45 mil ali aproximadamente, né? O segundo carro passou a custar ali aproximadamente 27.500, 28 mil, tá? 4 anos. O primeiro carro passou a custar 35 mil, ou seja, já houve uma queda de 20 mil reais. O segundo carro, depois de 4 anos, já houve uma queda de 5 mil reais e assim por diante. Beleza? Então, analisando a tabela, que o assunto é justamente isso, são questões simples, teoricamente, você só precisa analisar e tentar interpretar o que está dizendo ali no gráfico. Aí a pergunta é, após a pesquisa, ela decidiu vender os veículos no momento em que completarem 4 anos de uso. Aí uma questão do Enem 2015, olha só, considerando somente os valores de compra e venda dos veículos por essa pessoa, qual a perda em reais que ela terá? Então, após 4 anos de uso, tá? Ela vai vender. Quanto de perda ela terá? Então, gente, olha, se é depois de 4 anos de uso, 4 anos aqui no eixo X, ó. O primeiro veículo custava 55 mil, depois de 4 anos vai custar 35 mil. Ou seja, houve uma desvalorização de 20 mil reais. Então, no primeiro veículo, ela já vai perder 20 mil. E no segundo veículo, ó, custava 30, depois de 4 anos vai custar 25. Então, no primeiro veículo foi 20 mil de desvalorização e no segundo foi 5 mil. Então, ao total, houve uma perca de 25 mil reais. Não foi? 20 do primeiro automóvel e 5 do segundo automóvel. Então, ao total, ela perdeu nessa negociação 25 mil reais. Então, a resposta aqui vai ser a letra C. Tranquilo? Está aqui a resposta. Só isso. Próxima questão. O polímero de PET, politerefitalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Aí está aqui os gráficos representando isso. Então, PET reciclado em 2010, aí usos finais. Está aqui no gráfico, tá, gente? Ó, têxteis,
37,8%, outros 7,6%, tubos, para fazer tubos foi 3,8%, fitas de arquear 6,8%, laminados e chapas 7,9%, embalagem de alimentos e não alimentos 17,2% e resinas insaturadas 18,9%. Aí, usos finais dos têxteis. Gente, olha só que dessa quantidade de toneladas que foi reciclado, 37,8% vai para têxteis. Olha só aqui, ó. E uso finais dos têxteis. Desses 37,8% é dividido nessas porcentagens aqui, ó. 27% vai para cerdas, cordas, monofilamentos. Aí 43% não tecidos e 30% tecidos e malhas, tá? A pergunta é, de acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de quanto? Então, a quantidade que é destinada à produção de tecidos e malhas. Olha que tecidos e malhas é aqui, ó. Não é? Tecidos e malhas, 30%. Só que esses 30% é no uso final dos têxteis. Só que lembra que das toneladas todas, que é 282 quilotoneladas, dessa quantidade, 37,8% é que vai para os têxteis. Então, dessas 37,8% é que usa 30%. Então, o ideal é fazer o seguinte, se alguém que não presta muita atenção, vai fazer o que aqui? Vai calcular 30% de 282 quilotoneladas. Se calcular 30% de 282, não vai achar a resposta correta. Por quê? Porque esses 30% é em cima de 37,8%. Então, aqui eu tenho uma porcentagem de outra porcentagem. Então, o que é o correto a gente fazer aqui? Primeiro, eu vou calcular quanto é 37,8% de 282. Então, é isso que nós vamos calcular primeiro. 37,8% de 282. Cadê o celular, amor? Me dá aí rapidinho. Aí eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho, tá, gente? Olha. Olha, 37,8%. Lembra que 37,8% é 30%, né? 37,8 sobre 100, divide para 100, né? Mas eu multiplico primeiro 37,8 vezes 282 e depois divido para 100. Então, eu vou achar... Deixa eu fazer de novo aqui. 37,8 vezes 282, depois divido para 100. Eu vou achar 106,59. Eu vou botar 6, tá? Arredondar aqui. 106,6. Ou seja, dessas 282 toneladas, 106 vai para têxteis, né? Aí dessas 106 toneladas que vai para têxteis, aí sim, 30% vai para tecidos e malhas. Então, vou ter que calcular agora quanto é 30% desse valor aqui, ó, de 106,6. É isso que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou pegar 106,6 vezes 30 e o resultado eu divido para 100. Quando eu dividir e calcular isso aí, ó, 30% de 106,6, eu vou achar 31,98. Então, é 31,98 toneladas que vai para tecidos e malhas. Então, 31,98. Olha que aqui pergunta qual é o valor mais aproximado. E o valor mais aproximado vai ser 32, ó. 32 quilotoneladas. Então, a resposta está aí. Letra C. Beleza? Próximo. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então tá aqui, ó, domingo, 250 pães, segunda-feira, 208, terça, 215, quarta, 251, quinta, sexta e sábado, beleza? Vamos para as perguntas. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos
no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi qual? Foi domingo, segunda, terça, quarta, sábado. Então vamos lá. O que a gente tem que prestar atenção aqui no enunciado é o seguinte. A quantidade de pão que ele vai vender na semana seguinte, né, que ele vai produzir para vender na semana seguinte, vai ser igual, será igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então, gente, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a média das quantidades. Então, se eu calcular a média de pães vendidos nessa semana, a média, o que seria a média? Lembra que média é média aritmética, né? Média aritmética é você pegar, somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, no domingo foi 250, mais na segunda 208, mais 215, mais 251, mais 187, mais 187, mais 186. Eu somo todos os valores, se eu somar tudo, vai dar 1.484 e vou dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, vou pegar isso aqui e dividir para 7. Se eu dividir para 7, eu vou achar 212. Ou seja, a média de pães vendidos nessa semana foi de 212. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o dia mais próximo dessa média, o dia mais próximo dessa média, porque é esse dia que ele vai tomar como base para fazer a quantidade da semana seguinte. Aí eu pergunto a você, gente, qual é o dia daqui da semana que está um valor mais próximo de 212? Olha que eu tenho aqui 208, né? A diferença de 208 para 212 é 4 números. E eu tenho aqui 215. A diferença de 215 para 212 só é 3. Ou seja, o dia como referência que ele vai considerar vai ser a terça-feira. Terça-feira. Então, voltando lá para o enunciado. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. E aqui, o dia que chegou mais próximo da média foi a terça-feira. Então, a resposta vai ser a letra C. Está aqui. Terminando da questão, só isso. Próximo assunto aí da nossa avaliação que vai cair. Equação do segundo grau. É um assunto que eu tenho certeza que você já sabe muito bem, gente, como é que calcula e tudo mais. Por isso que eu vou falar bem rapidinho. Olha, lembra que toda equação tem essa lei de formação, né? Toda equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Onde o coeficiente a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Para resolver a equação do segundo grau, geralmente a gente resolve o quê? Através da fórmula de Bhaskara. É o mais utilizado para resolver esse tipo de questão, não é? E lembra que a fórmula de Bhaskara é o quê? Para mim achar o valor de x, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde delta é o discriminante e para mim achar delta é b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Fórmula de Bhaskara. Lembra que eu tenho equações de segundo grau completas e incompletas. As completas é quando tem todos os três termos, o A, B e C. As incompletas é quando falta o termo B ou o termo C, não é? Se por acaso faltar um desses dois termos, tem algumas formas de resolver a equação que não seja pela fórmula de Bhaskara. Porque quando a equação é incompleta, é melhor resolver dessas outras formas do que pela fórmula de Bhaskara. Não que não possa, pode sim. Só que se torna mais simples e mais rápido. Então, olha só, quando falta o termo B, ou seja, quando B é zero, eu resolvo dessa forma, não é? Isolando o x no primeiro membro, tá? Passa tudo para o segundo membro até achar o valor de x, é isso. Como se fosse uma equação do primeiro grau. Quando C é igual a zero, eu resolvo fatorando, colocando em evidência. Eu pego o x, coloco em evidência, aí eu vou achar os dois valores. Lembra que quando o C é zero, um dos valores de x sempre é zero também. Tá? Por isso que aqui, ó, x1 é zero e o x2 é quando eu calculo o que está dentro do parênteses. Outra forma de resolver a equação do segundo grau, lembra que eu posso fazer através de soma e produto, não é? Soma e produto. Lembra que quando eu faço por soma e produto, se eu pego x1 mais x2, dá menos b sobre a.
E se eu pego x1 vezes x2, vai dar C sobre A. Lembra que quando eu tenho a equação de segundo grau que o A é 1, aí sempre fala x1 mais x2 vai dar o menos B. E x1 vezes x2 vai dar C. Né? Dois números que somados de AB e que multiplicados de AC. Tá? Se tem dúvida, volta lá na aula que eu passei esse assunto. Mas vamos lá, questões. Primeira questão diz o seguinte. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero. E varia de acordo com a expressão T de T, que é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Gente, nessa expressão aqui, nessa equação, o T maiúsculo representa a temperatura, né? Olha aqui, ó, temperatura T maiúsculo. E o T minúsculo representa o tempo, que é em dias, tá? Não confunde. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Olha só, esse forno só abre sua porta com a temperatura de 39 graus Celsius, por questão de segurança, tá? Então, quanto tempo será necessário para que essa tampa seja liberada? Para que atinja a temperatura de 39 graus Celsius. A gente é bem simplesão, por quê? Porque 39 graus Celsius é a temperatura. Então, no lugar desse Tzão aqui, ó, T maiúsculo, eu coloco 39. Então, ficaria 39 é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400. Certo? Ficaria assim. Por que vai ficar assim? Porque o Tzinho é o que nós queremos achar na questão. Porque olha o que pergunta aqui, qual o tempo mínimo? Tempo, T, Tzinho, tá? É isso que a gente tem que achar na questão. Então, substitui o 39 lá e resolve. Vamos lá. Passa nesse T quadrado para o primeiro membro, vai passar positivo, né? Então, ficaria T ao quadrado sobre 4 igual a 400 menos 39. Fica assim, né? Menos 39. Porque 39 é positivo, quando passar para lá, passa por negativo. 400 menos 39 vai dar o quê? Vai dar 361. Aqui eu tenho uma igualdade de frações, então eu posso fazer regra de 3 simples, meu por extremos. Então, vou ficar com t ao quadrado, vai ser igual a 361 vezes 4, vai dar 1444. Pega esse quadrado, passa em forma de raiz, eu vou ter que ter, né, vai ser igual a raiz quadrada de 1444. E, se eu não me engano, a raiz quadrada disso aqui vai dar 38. Tá aí a resposta. Então, o tempo necessário vai ser de 38 minutos. Letra D de doido. Tá aqui. Tá aqui a resposta, tá, gente? Ó, substitui o Tzão aqui por 39, calculou até chegar em 38. Mais uma questão. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admite um sistema de coordenadas XY em que o eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 00 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, beleza. Qual dessas equações aqui, dessas funçõezinhas de segundo grau, representa essa parábola? É isso que pergunta na questão, tá? Para responder, vamos pensar o seguinte, ó. Tá aqui o projétil, né? Gente, observa que esse canhão, ele está no ponto 150, 0, não é? Não é o que está dizendo aqui, ó. O canhão está no ponto 150, 0, então ele está aqui no plano cartesiano. Então, considera que isso aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Então, está no ponto 150, 0. Depois da trajetória da bola de canhão, né, a parábola, a bola vai cair aqui na origem, no 00.
Aí, com essas informações, como é que eu posso determinar qual é a equação? Aí eu posso utilizar, sabe o que é aqui para responder? Eu posso utilizar, por exemplo, sistemas de equações. O assunto de sistema de equação. Como? Lembra que, já que essa parábola, né, a bola de canhão, passa aqui pela origem, ou seja, o gráfico ele toca na origem do plano cartesiano, toca no eixo y aqui no zero. Isso significa que o c é zero nessa expressão, tá? C é zero, porque toca no eixo y na origem do plano cartesiano. Observa, gente, aqui que nas respostas não tem C, o termo independente. Pode olhar, nenhuma tem termo C. Beleza? Beleza, a gente já sabe que C é zero. Aí disso, eu posso dizer o seguinte, ó. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Lembra que isso aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau, né? A função quadrática, na forma geral. Só que eu não vou colocar aqui mais c não, porque a gente sabe que c é zero, certo? Então não precisa colocar o termo c. É isso que a gente vai precisar achar. Isso aqui. Beleza? Através dessa equação geral, é que eu vou conseguir determinar a equação dessa parábola, utilizando sistemas de equações. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui para tornar mais simples nosso cálculo. Não vou fazer isso não, vou responder do jeito que está aqui. O que é que a gente vai fazer, gente? Olha, eu vou pegar esse ponto aqui, onde tem x eu coloco 150, e onde tem y eu coloco 0. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 150, aqui 150, tá? Esse vai ser o primeiro ponto que eu vou considerar. O segundo ponto, para me formar o sistema, eu não vou pegar esse ponto 0, 0, tá? Porque se eu pegar ele, eu não vou conseguir resolver o sistema. Eu tenho que pegar outro ponto qualquer que tenha valores diferentes de 0. Aí o ponto que eu vou pegar vai ser o ponto máximo aqui, ó, o valor máximo dessa parábola. Vai ser aqui em cima. Por quê? Porque eu tenho as coordenadas desse ponto. Como? Olha aqui no eixo Y, o valor é 25, porque na altura máxima, 25 metros. E no eixo X, se vocês observar aqui, é o ponto médio do valor 150. É o ponto médio, está na metade. Então, aqui no eixo X, vale 75. Então, esse ponto aqui, que é o valor máximo, o vértice, é 75 e 25. É esse valor aqui. Tá? Então, esses dois pontos aqui eu vou substituir aqui. Quando eu substituir, vai ficar o seguinte, ó. 150 e 0 e 75 e 25. Se eu substituir, vai ficar... Olha, gente, eu vou botar aqui, ó. No lugar de x, eu coloco 150, tá? Ó, 150 aqui. E no lugar desse x aqui, eu coloco 150. Vai ficar a vezes 150 ao quadrado mais b vezes 150 igual a 0. Por que igual a 0? Porque olha que aqui o valor de y é 0. Quando eu botar no lugar daqui, ó, fica 0, igual a 0. Por isso que está igual a 0 aqui. E mesma coisa vai acontecer para o segundo ponto, tá? No lugar de x eu coloco 75, aqui, ó, 75. Aí que 75 ao quadrado e aqui 75 igual a 25. Quando eu resolver isso aqui, ó, 150 ao quadrado dá 22.500 lá, mais 150e igual a 0. Essa é a primeira equação. A segunda equação vai dar 75 ao quadrado, 5.625. Tá? E 75 aqui, 75b igual a 25. Bom, eu tenho essas duas equações. Eu formo o sistema, tá aqui o sistema formado. Aí eu peguei a segunda equação de baixo, multipliquei por menos 2, só para mudar para conseguir cortar, né? Porque aí eu vou fazer pelo método da adição. Multiplicar por um número de forma que corte. Aí se eu multiplicar 75 vezes menos 2 vai dar menos 150. Aqui vai morrer 150 com 150. 22.500 lá, menos 11.250A, vai dar 11.250A. Igual a menos 50. Passa esse 11.250 dividindo, vai ficar menos 50 dividido para 11.250. Simplifica, fica A igual a menos 1 sobre 225. Esse é o valor de A. E o valor de B, eu pego esse valor de A e substituo aqui. Eu vou substituir nessa segunda de baixo aqui, ó. Tá? Quando eu substituir e calcular, eu vou achar B igual a 2/3. Aí agora, gente, eu pego esse valor de A e esse valor de B e substituo aqui na forma geral. Se eu substituir, vai ficar assim, ó. Y é igual a vezes x ao quadrado, né? A é menos 1 sobre 225, x ao quadrado, mais
B é 2/3, então fica 2/3 x. Pronto, vai ficar assim. Aí, essa seria a resposta. Mas aí alguém pode olhar lá nas alternativas e dizer, professor, não tem essa alternativa ali nas respostas. Beleza, não tem. O que é que eu faço aqui? Eu tento eliminar esses denominadores. Se eu conseguir eliminar esses denominadores, né? Faço ali a soma de frações com denominadores diferentes, depois eu faço a regra de 3 simples, eu vou achar a resposta. E, gente, quando fizer isso, a resposta vai ser essa letra E, essa última equação aqui de baixo. Não vou calcular não, você vai comer muito tempo. E o vídeo vai ficar longo. Mas é isso, tá? Resolver através de sistema. É uma questão bem complicada, porque geralmente as questões de Enem é mais chatinha assim. Mas não vou dizer que é horrivelmente difícil, tá? Próximo assunto aí que vai ter, nessa nossa avaliaçãozinha, vai ser equação da circunferência. Equação de circunferência. Que aí nesse caso aqui nós temos a equação reduzida, certo? Lembra que a equação reduzida da circunferência é essa daqui? Faz x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembre que esse x e esse y são as coordenadas de um ponto que está sobre a circunferência, que é esse pontozinho aqui, ó, que está na circunferência. E esse a e esse b são as coordenadas do centro da circunferência, que no caso é esse centrozinho aqui, ó, tá? E o r é o raio da circunferência. O que seria isso, o raio? Não é isso? Então, essa é a fórmula da equação reduzida, lembra? E temos a equação geral. A fórmula da equação geral é essa daqui gigantesca. X² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos r² igual a 0. Essa é a equação geral da circunferência. Aqui são exemplos, né, que eu coloquei até na aula passada. Vamos determinar a equação de uma circunferência com centro menos 3 em 1 e raio 3. Aí a equação reduzida é bem fácil de resolver, né? De determinar. Colocar aqui, ó, menos 3 no lugar do A, colocar 1 no lugar do B e colocar 3 no lugar do R. Aí ficaria isso aqui. Isso aqui é a equação reduzida, já terminei. Mas se eu quero determinar a equação geral, eu tenho que resolver esse quadrado da soma de dois termos, esse quadrado da diferença de dois termos e esse 3 ao quadrado depois organizar. Aí eu acho a equação geral. Outro exemplo de achar o centro e o raio da circunferência sabendo a equação geral é através de comparação, né, que eu acho mais fácil. Eu falei para vocês que é melhor fazer dessa forma. Faz a comparação e acha o valor do centro e o valor do raio. Quiser que eu explique mais um pouco sobre isso, gente, justamente para não ficar longo o vídeo, assista a aula passada, que eu estou falando sobre isso aqui, tem até esses exemplos. Vamos para as questões. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianos, x, y, e representa na louça a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. Primeira descrição algébrica. A1, a expressão 1, é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Gente, se isso aqui representa a equação de uma circunferência, observa que nessa circunferência, o centro da circunferência vai ser na origem do plano cartesiano, concorda? Vai ser na origem do plano cartesiano. Porque lembrar, a equação reduzida nessa daqui, não é? Olha que o centro não está na origem do plano cartesiano. Se por acaso o centro da circunferência estivesse na origem do plano cartesiano, aqui assim, ó, aqui é o centro, significa que a circunferência vai estar assim, não é? E quando o centro está na origem do plano cartesiano, significa que o A e o B é zero, né? Porque está na origem. Então, ficaria somente x² mais y² igual a r². Então, essa expressão aqui representa uma circunferência que vai ter a origem o centro na origem do plano cartesiano. Tá? Isso é uma informação importante. Segunda expressão. É a parábola de equação y igual a menos x² menos 1, com x variando de menos 1 a 1
Então, está dizendo que a 2, né, a expressão 2 é uma parábola que tem essa equaçãozinha aqui, ó. Gente, olha aqui nessa equaçãozinha aqui, né? O A, ele é negativo. Se o A é negativo, isso significa que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Isso significa que a concavidade vai ser assim. Uma parábola voltada para baixo. Se fosse positivo, era voltado para cima, não é? Informação importante aqui. Outra coisa importante que está dizendo aqui, gente, olha, o C, né? O C dessa parábola é menos 1. Isso significa que essa parábola vai tocar no eixo Y no valor menos 1. No valor menos 1. Outra informação importante, tá? Terceiro, a expressão 3, né? É o quadrado formado pelos vértices menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2 e menos 2 e 2. Então, está dizendo que é os vértices de um quadrado. Então, se eu pegar lá no plano cartesiano, se eu achar esses pontos aqui no plano cartesiano, vai formar um quadradozinho. Vai formar um quadrado, tá? A expressão 4 é o quadrado formado pelos vértices 1 em 1, 2 em 1, 2, 2 e 1, 2. E a última expressão aqui é o ponto 0, 0. Então, tem um pontozinho 0, 0, que está na origem do plano cartesiano. Aí diz o seguinte: a seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento, cada obtendo uma figura. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? A gente, com essas informações, com essas 5 expressões algébricas ali, qual desses gráficos representa aquelas 5 expressões algébricas? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? É isso que temos que determinar aí. Vamos lá. Olha, eu já posso desconsiderar de cara que não vai ser resposta. Essa letra B, isso aqui não vai ser resposta. A letra C também não vai ser resposta. Por quê? Porque, gente, olha aqui a parábola. Só olhando a parábola aqui, que seria a boquinha da cara, do rosto. A parábola está voltada para cima, a concavidade. E observa que a concavidade tem que ser voltada para baixo, não é? Por quê? Porque o A é negativo na equação do segundo grau aqui. Então, olha aqui na letra B e letra C não seria a resposta. Eu fico entre a letra A, letra D e letra E. Essas três. Aí vamos analisar mais uma coisa aqui, ó. Na equação da circunferência aqui, quanto vale o raio? O raio dessa circunferência. Então, observa que aqui está igual a 9. Se está igual a 9, lembre que na equação reduzida tem que ser igual a r ao quadrado, né? Ao raio ao quadrado. Então, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 9? Não é 3? Então, fica 3 ao quadrado? Isso significa que o raio dessa circunferência é 3. O raio é 3. Se eu olhar aqui nessa letra A, o raio dessa circunferência vale 9, ó, que aqui é 9. Daqui para cá é 9. Então, com isso, eu já elimino a letra A. O raio tem que ser 3. Então, fica entre a letra D e a letra E. Beleza? Pronto, para matar a figura agora, para me achar a resposta definitivamente, eu vou considerar essa informação que eu falei aqui para vocês na parábola. Olha, aqui na função aqui do segundo grau, o C é menos 1. Né? Se o C é menos 1, significa que a parábola tem que tocar no eixo Y no valor menos 1. E olha, gente, que está tocando no menos 1 aqui, ó, nessa alternativa. Olha que a parábola aqui está embaixo no menos 1 no eixo Y. Já nessa daqui, ó, a parábola está em cima, está no 1 positivo. Né? Então, essa não vai ser a resposta. A resposta é a letra E. Tá aí. Terminei a questão. Beleza? Complicadinha, né, a questão? Pronto, essa é a última questão para finalizar. Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano. Então, tá aqui. Sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Nesse desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área e a medida do seu lado é a unidade do sistema. A seguir, há uma representação dessa situação, em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse bairro. Então, vamos lá, gente. Olha só. Se vocês observarem aqui, ó, tem um eixo X, né? Eixo X aqui.
E se vocês observarem, tem um eixo Y aqui em cima, que são as duas ruas maiores que tem. Aqui, eu acabei de fazer um círculozinho aqui, ó, é a origem do plano cartesiano. Tenta observar aí, ó, origem do plano cartesiano, certo? Pronto. Aqui é a origem. Aqui é uma loja B, aqui é a loja D, loja C e loja A. Não é isso? Beleza. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo estabelecimento que se encontra num ponto cujas coordenadas satisfaçam a inequação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 31 menor ou igual a zero, a fim de avaliar a quantidade do sinal e proporcionar uma futura melhora. A assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro da área de cobertura, pois estes conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. Os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio são apenas quais? Tá? Qual dessas consegue ouvir essa rádio? Aí, gente, observe essa inequação aqui, essa expressão. Isso aí não é uma equação geral de uma circunferência. Vocês concordam comigo? É equação geral de uma circunferência. Tá? Eu vou até escrever ela aqui, ó. X ao quadrado. Tem resposta? Ah, tem. Então não vou copiar não, tá? Aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado. Não vou copiar. Que o que está lá é a forma geral. Pronto, a equação geral que está dando ali é essa, tá? Lembra qual é a forma geral? A forma geral da equação da circunferência. Não é essa daqui, ó. Essa daqui é a equação geral, na forma geral, que tem todos os termos, tá? Não é x quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado mais menos r quadrado igual a zero. Não é isso aqui? Aí eu vou fazer pelo método da comparação. Olha que aqui o x quadrado está x quadrado lá. O y quadrado também está sozinho lá. Olha aqui, menos 2ax, aqui está dizendo que é menos 2. Então, esse menos 2a é igual a menos 2. Então, tá aqui, ó, menos 2a é igual a menos 2. Dessa forma, eu vou conseguir achar o termo a, né? Na equação geral. Tá aqui, ó, a vale 1. Porque vai ficar menos 2a igual a menos 2, passa o menos 2 dividindo, fica menos 2 dividido para menos 2, que dá 1. Então, o a vale 1. Aí agora eu vou achar o termo b, né? Na forma geral aqui, ó. O termo b é isso aqui. Aí eu vou dizer que menos 2b é igual a menos 4, que é o número que está junto do y. Então tá aqui, ó. Menos 2b é igual a menos 4. Quando eu calcular, vai achar 2. O a é 1 e o b é 2. Dessa forma, agora eu consigo achar o raio da circunferência. O raio. Como? Olha que aqui está dizendo que é menos 31 lá no final. Aí eu posso dizer que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, isso aqui, é igual a menos 31. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. A quadrado mais b quadrado menos r quadrado é igual a menos 31. Só que lembra que a e b eu já sei quanto é que vale. Vale 1 e 2. Ao substituir aqui, calculo. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então vai ficar isso. 1 mais 4 dá 5, né, gente? Aqui, ó. Aí eu pego esse 5, passo para o segundo membro trocando o sinal. Eita, eu fiz errado aqui, ó. Então vai ficar 5, passa para lá, passa negativo, então fica menos 5. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Aqui vai ficar menos 31 menos 5, que vai dar menos 36, tá? Aqui então vai ser 6 a resposta. Pronto. Então tá aí, o raio vale 6. Aí o que é que a gente pode tirar disso aqui, gente? Olha, nessa circunferência, o centro vai estar na coordenada 1 e 2, não é? 1, 2. Esse vai ser a coordenada do centro da circunferência. E o raio da circunferência é 6. Com essas duas informações eu vou conseguir achar a resposta. Como? Volta lá no desenho. Olha aqui. O centro da circunferência está na coordenada 1, 2. Não é? E o raio vale 6. Com isso, olha, se aqui é o centro do plano cartesiano, o centro, aí esse ponto vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Aqui é 1 e 2 é aqui, no eixo Y. Então vai estar aqui o centro.
Aqui é o centro da circunferência, nesse pontinho que eu acabei de fazer. Aqui é o centro aqui é a origem do plano cartesiano. Aqui é o centro da circunferência. Aí observa que a circunferência, né, que vai ser o raio onde essa rádio vai conseguir pegar, né, vai conseguir atingir, é um raio de 6 unidades ali naquele desenho, 6 unidades. A gente, se eu contar 6 unidades para cá, para a direita, no eixo X, a partir do centro da circunferência, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até aqui. Ou seja, a circunferência vai começar daqui, vai girar isso aqui, ó. Se eu contar 6 para cima aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai passar lá por cima. Eu fiz até errado aqui, ó. Vai passar aqui, tá? Se eu contar para a esquerda aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai passar aqui para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai passar aqui. Ou seja, a circunferência vai passar isso aqui, ó. Não tá bonitinho, mas é mais ou menos isso. Essa vai ser a circunferência onde o final da rádio vai conseguir atingir. Observe que se eu fizesse aqui direitinho, mesmo fazendo direitinho aqui, ó, eu acredito que pelo ponto D não vai passar. Não vai atingir o ponto D, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, apesar aqui. Nesse caso aqui, a diagonal de um quadradozinho desse não é vale 1, né? Vale menos. Vale mais, desculpa, vale mais. Então, acredito que não vai atingir não no ponto D, tá? Então é isso, ó. Vai conseguir atingir o estabelecimento A, o B e o C. Então, A, B e C, resposta letra D. Olha, não vai atingir o ponto D não mesmo, tá? Porque você não teria que ter uma alternativa aqui que tem todos os pontos, os estabelecimentos. E não tem isso. Só tem aqui, ó, 3, A, B, C. Beleza? Então tá aqui, respondida a questão, a resposta vai ser a letra D. Tá, gente? É isso. Essa é a nossa revisão. Esses vai ser os assuntos que vai cair lá na nossa avaliação. Não quer dizer que as questões que eu vou colocar lá vai ser complicada como está aqui, tá? Questões de Enem. O ideal seria isso. Mas eu vou colocar questões mais suaves, mais tranquilas para vocês responderem. O importante é vocês entenderem o conceito e conseguir aplicar, tá? Principalmente para Enem. Beleza, gente? É isso. Até a próxima aula. Sim, eu vou deixar algumas questões para vocês responderem, tá? Eu vou mandar para vocês. Até a próxima aula.